Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Miguel Jerónimo, sou diretor executivo da Sociedade Bíblica de Portugal e aqui neste nosso tempo juntos eu queria partilhar acerca de um versículo, um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Aliás, é o versículo que eu tenho gravado na minha aliança de casamento e provavelmente um dos versículos mais conhecidos e mais citados por todas as pessoas que já o ouviram, e que é o versículo 1 do Salmo 23. Então, Salmo 23, 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outras traduções: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Este é provavelmente o salmo mais conhecido da Bíblia. Este versículo aqui em particular é provavelmente o mais citado e que as pessoas mais conhecem. Mas também é um que nós podemos ver claramente a experiência do salmista, de quem escreveu este salmo. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, o maior rei que Israel teve, o segundo rei de Israel, mas o maior em toda a sua história. Mas este rei ele tem uma história bastante particular. Ele não nasce na realeza, ele não nasce no palácio, ele não é um príncipe, filho de um rei, mas ele nasce numa família humilde, como o filho mais novo de vários irmãos, e ao longo da sua vida, antes de ser rei, ele foi várias coisas. Isto é extremamente importante quando nós lemos ou queremos entender o que este salmo nos diz. Davi ele foi um pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai no campo. Davi foi um músico. Não um músico profissional, mas alguém que se dedicava, talvez nas noites que passava com os rebanhos ao ar livre, mas dedicava-se a tocar a sua harpa e veio também a ser conhecido. Aliás, foi assim que ele entrou no Palácio Real pelas primeiras vezes, pelos seus dotes enquanto músico. Davi, apesar de não ser um soldado, no sentido de ingressar no exército desde jovem, por causa da experiência que teve com Golias, tornou-se bastante famoso. E pela sua experiência como pastor, em que tinha que lutar contra os animais selvagens para defender o rebanho, ele tornou-se também um guerreiro. Então, Davi foi um pastor, foi um músico, foi um guerreiro, e a um determinado momento da sua vida, ele tornou-se então rei de Israel. Apesar deste ser um salmo de aplicação universal, ele é claramente uma oração bastante pessoal de Davi. Davi lembrava-se, à medida que ia escrevendo o salmo, e nós vamos ver alguns dos outros versículos, todos os momentos em que Deus se tinha manifestado a ele. Todos os momentos em que Deus tinha aparecido e tinha suprido as suas necessidades. Davi lembra-se de Deus neste salmo em momentos de tribulação, em momentos de desgaste, em momentos de angústia. E os últimos anos a nível mundial, com pandemia, com guerra, com tudo mais, têm sido tempos de tribulação, tempos de desgaste, tempos de angústia, sem dúvida nenhuma. E quando Davi passou por momentos assim, Deus levou-o a descansar. Em momentos de perda, e com estas circunstâncias recentes também várias pessoas queridas e próximas nós temos perdido, Deus tinha confortado a sua alma. E ele usa algumas expressões que se tornaram expressões poéticas hoje, mas que para ele eu creio que eram coisas que ele conseguia visualizar quando ele fala em lugares como o vale da sombra da morte, ou quando ele diz à frente dos meus inimigos. Deus tinha-se mostrado presente a Davi e ele não receava. Tantas vezes nestes últimos 2 anos temos ouvido falar por um lado de um vírus, que é um inimigo silencioso e invisível, por outro lado de uma guerra onde há uma declaração aberta, onde há mortes bastante visíveis que ocorrem e que nós vamos acompanhando. Nós podemos encontrar, assim como Davi, no bom pastor, a nossa segurança e dizer: eu não terei receio de nada. E acima de tudo, e é esta a conclusão, a direção que eu quero levar este nosso tempo juntos hoje, acima de tudo, ao longo do Salmo, Davi chega a 3 conclusões. Eu creio que nós hoje podemos chegar a essas mesmas conclusões que Davi chegou. A primeira é: Deus cuidou de mim. No passado, na minha história, naquilo que já aconteceu na minha vida. Davi fala de momentos difíceis que ele já passou, nos quais Deus esteve com ele, e ele diz coisas como: tu preparaste-me um banquete na presença dos meus inimigos, ou tu recebeste-me com todas as honras. Então Davi está a lembrar-se de momentos na sua história em que Deus já cuidou dele.
E eu queria que nós pudéssemos refletir sobre isto. Quando nós olhamos para a nossa história, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para o nosso passado, para os momentos, principalmente os momentos difíceis em que já atravessamos, é ou não é possível nós podemos identificar que Deus cuidou de nós? E num outro salmo, Davi fala sobre trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Davi fala sobre a sua alma se relembrar de todas as coisas boas que Deus tem feito. Sabes, a gratidão, o reconhecimento por aquilo que alguém fez por nós, e neste caso naquilo que Deus fez por nós, é uma das coisas que mais alegria traz à nossa vida. É uma das coisas que nos leva a pensar no nosso futuro de uma forma positiva e é uma das formas de nós nos mantermos positivos no presente, quando nós nos lembramos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então Davi diz, Deus cuidou de mim no passado. A segunda conclusão que Davi chega, ou a segunda coisa que ele reflete aqui neste salmo, é sobre o presente. E ele diz, Deus cuida de mim. Não é só que Deus já cuidou, não foi uma coisa no passado, não houve um momento em que Deus se manifestou e fez alguma coisa na minha vida e agora parou. Não. No dia de hoje Deus ainda cuida de mim. Aliás, a frase com que ele abre o salmo e que nós abrimos este nosso tempo foi: o Senhor é o meu pastor. Não é que o Senhor foi o meu pastor, não é que o Senhor um dia haverá de ser o meu pastor. Ele diz é uma convicção, é presente. Não foi apenas no passado, ele é hoje. Isto faz-me lembrar da história de Moisés, um episódio também bastante famoso, quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, e Moisés vinha de um contexto politeísta, vinha de um contexto do Egito em que havia muitos deuses, cada um representado por uma figura, por um animal. Então quando Deus lhe aparece ali e diz, olha, eu quero que tu vás libertar o meu povo, Moisés diz, bom, mas o que é que eu direi a eles? Quem me enviou? Por outro lado, qual é o teu nome? Como é que eu te vou identificar? Porque não há uma figura, não há uma imagem, não há uma estatueta que eu vá levar comigo. Como é que eu te vou identificar? E a Bíblia diz-nos que a forma como Deus se apresentou foi: eu sou o que sou. Ou eu sou aquele que sou. É Deus a manifestar-se como um eterno presente, como alguém que está eternamente presente connosco, uma coisa mesmo divina da presença de Deus na nossa vida. Então, para nós também hoje, não apenas para Davi, não apenas para Moisés, mas esta convicção que Deus é o nosso pastor hoje. Deus cuida de nós hoje. Deus está connosco hoje. E é até mesmo esta imagem de que Deus é o nosso pastor vem deste imaginário que podemos ter de Davi, porque ele próprio sabia o que era pastorear, sabia o que era cuidar de ovelhas. Eu sou neto de um pastor de ovelhas, então por várias ocasiões já pude conversar, não com o meu avô, que morreu quando eu ainda era bastante novo, mas com o meu pai, com o filho dele, e por várias vezes eu já conversei com ele acerca dessa atividade pastoril e de como era estar no campo e de como era estar ali perante todos os perigos. Eles são da zona de Castelo Branco, na Serra da Estrela, e eu recordo-me de uma coisa que o meu pai me disse quando eu perguntei se ele, quando era pequeno e saía com o pai a pastorear, se ele não tinha medo que os lobos viessem. Ainda hoje, na Serra da Estrela, existem lobos, quanto mais há 50 ou 60 anos atrás. E o meu pai disse uma coisa que eu não me esqueci. Ele disse, olha, os lobos nunca vêm atacar o rebanho quando ele está com o pastor. Os lobos não vêm, isso é um imaginário de filmes, de Hollywood, o lobo não vem largado de longe para atacar as ovelhas quando estão junto com o rebanho, porque o rebanho está junto, porque o pastor está junto, porque há os cães pastores que estão a ajudar. Então o lobo só vem atacar se a ovelha fica tresmalhada, fica afastada, fica para trás. Então isto para mim criou-me uma imagem bem real do mundo dos pastores de ovelhas, mas que mostra isso. Se nós estamos próximos de Deus, aliás, Deus estando próximo de nós, Ele está a cuidar de nós hoje. E quero terminar, obviamente, falámos do passado, falámos do presente, terminar falando do futuro. Deus cuidará de mim. O salmista termina o seu salmo dizendo: habitarei na casa do Senhor até ao fim dos meus dias. Então, quando tudo isto acabar, os momentos maus e os momentos bons, os sucessos e os fracassos, quando tudo terminar aqui, Deus ainda estará a cuidar de ti. Deus ainda estará a cuidar de mim, disse Davi. Deus preparou-me um lugar. Então que esperança, que expectativa, que convicção, não é? E quão bom seria se nós pudéssemos ter esta mesma convicção que Davi tem. Deus está a preparar-me um lugar. Ele cuidará de mim. O meu futuro está nas mãos de Deus. Não apenas como uma expressão, como esse ditado português que o futuro a Deus pertence, mas como uma expressão real de que, de facto, estamos seguros nas mãos dele. Então,
O Senhor é o nosso pastor. Ele cuidou, Ele cuida, Ele cuidará de nós, de mim e de ti. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.